Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite. Estamos aqui no perfil A Mil Saúde no Facebook. Meu nome é Adilson Júnior e estou aqui para intermediar um assunto muito importante. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vão conversar juntinho aqui com a gente, que é sobre saúde mental. Principalmente nos tempos de hoje, de isolamento social, pandemia, muita gente fala sobre esse assunto. E lembrando que desde o comecinho da live, você pode ir deixando sua pergunta, aqui no final responderemos várias perguntas de você que está aí acompanhando esse bate-papo aqui no A Mil Saúde tão legal, tá bom? E agora alguns recados. Bom, para acontecer a live, estamos com todos os protocolos do Ministério da Saúde. O distanciamento, um amplo distanciamento, a equipe super reduzida, só o essencial para acontecer essa live. A equipe está bem longe lá e eu aqui, por isso que eu estou sem máscara. Tudo certinho para acontecer essa live muito bacana para você ficar antenado nesse assunto. Hoje falando sobre saúde mental. E se você ainda não é cliente A Mil, olha aí na sua tela vai aparecer o QR Code. Você vai lá com o seu celular no QR Code e nesse QR Code você pode simular um plano da A Mil para você, para sua família. Faça a simulação, você vai ver que vale muito a pena. Sem contar que você também pode deixar seus dados, que um profissional, um corretor, vai entrar em contato com você. Agora, se você está no seu celular e não consegue, né, através do QR Code, você vai no planos.amilcuidadocerto.com.br e lá tem tudo para você também, tá? Agora, se você já é cliente A Mil, no aplicativo tem ali um benefício incrível. Numa situação de urgência, tem a telemedicina no aplicativo A Mil, onde um profissional da saúde vai te atender através do seu telefone. Vale a pena você conhecer, tá ok? E hoje nós vamos conversar com duas profissionais da A Mil, excelentes, profissionais incríveis. E olha, o bate-papo vai ser muito gostoso com elas e descontraído, mesmo num assunto tão sério como saúde mental. Então, eu quero apresentar para vocês, está aqui na tela já. Olá, tudo bem? Primeiro a doutora Marília. Doutora Marília Batarra Lima é psicóloga e especialista em atenção primária à saúde e psicóloga clínica na unidade A Mil Espaço Saúde Ana Rosa, em São Paulo. Atua há 9 anos na área assistencial, com ênfase no cuidado em saúde mental. Doutora Marília, seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria receber esse convite e poder falar sobre esse tema tão importante para vocês. Espero que a gente possa construir várias ideias legais hoje. Ah, com certeza vai ser fantástico. Obrigado pela presença. E também a doutora Natália. Natália de Arruda Pereira é psicóloga, especialista em saúde da família e comunidade, coordenadora de práticas assistenciais da A Mil e responsável pelo programa A Mil de Saúde Mental. Tem experiência na área de gestão em saúde e na assistência direta a sujeitos e coletividades com foco em atenção primária. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença. Olá, muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, um prazer poder conversar sobre esse tema, como colocado pela Marília, tão importante, né, tão fundamental nesse momento. Espero que a gente contribua também com todos que estejam nos assistindo. Com certeza. E você aí de casa já vai mandando a sua pergunta, porque durante o tempo todo aqui a pergunta vai ser analisada e no final muitas serão respondidas, tá bom? Então vamos lá falar sobre o primeiro assunto, que é muito importante. Quero até falar com a doutora Natália, ela é especialista nesse assunto, que é a importância de dar nome ao que sentimos, que às vezes é muito difícil, né, doutora? Sim, é um grande desafio, né? E a gente tem esse cenário, esse pano de fundo que está colocado aí para todos nós, que é um evento, um cenário muito desafiador. Então, eu queria começar falando um pouquinho dessa situação de pandemia que a gente tem vivido. Ela exige muito de todos nós, né? Ela tem a pandemia atual da Covid-19, ela tem características muito singulares. Então, acho que vale a gente destacar aqui a necessidade do distanciamento, do isolamento social, né? Isso traz repercussões importantes para a nossa saúde mental. Além disso, a gente está tendo que conviver com vários protocolos de biossegurança que antes a gente não utilizava, né? Como, por exemplo, o uso de máscara, a higienização das mãos, o álcool em gel, a lavagem das mãos. A gente também está tendo que se adaptar a várias tecnologias, né? As tecnologias têm nos ajudado muito nesse processo, mas também vem aí como uma nova informação, como um novo componente desse momento. A gente ainda tem um vírus
entre nós, né? Um vírus Sim. que, embora invisível, a gente sabe que ele tem uma proliferação muito grande, um alto risco de contaminação, de transmissão, né? Então, são vários elementos que acabam potencializando essa pandemia e fazendo com que a nossa saúde mental seja mais afetada por esse contexto, né? Então, muitas pessoas identificam que somente aquelas pessoas que vão adoecer da Covid-19 é que são impactadas, que têm a sua saúde mental impactada, né? Mas não, todas as pessoas que estão vivendo esse cenário, esse contexto, todos nós, e eu me incluo nisso também, né, temos aí muitos afetos no que diz respeito à nossa saúde mental. Então, o nosso emocional nesse momento, ele vai estar realmente mais fragilizado, mais abalado, colocado em xeque algumas certezas anteriores que a gente tinha, né? E muitas pessoas estão se percebendo, sentindo emoções, reações emocionais que antes não tinha sentido ainda, né? Então, é muito comum as pessoas reportarem que estão se sentindo mais ansiosas, com mais medo, mais deprimidas em alguns momentos, né? Muitas pessoas também estão se sentindo com uma irritabilidade aumentada, um estresse, né, a flor da pele. E é realmente um processo, né, muito complexo esse momento de pandemia e que tem exigido tanto da gente, tanto da nossa inteligência emocional, do nosso fortalecimento emocional, que tem nos convocado a usar todas as ferramentas e estratégias que a gente tem. E aí, muitas vezes, a gente se percebe com ferramentas e estratégias não tão suficientes para lidar com tudo isso que a gente tem vivido, que é muito novo. Então, é normal, é esperado que todos nós, em algum momento, em algum grau, a gente sinta, sim, essas reações emocionais, né? Mas o que eu queria chamar a atenção quando a gente diz, né, Adilson, como você muito bem colocou, sobre a importância de dar nome ao que sentimos, é que dar nome ao que a gente sente ajuda a concretizar, a colocar para fora, a colocar no mundo real, no mundo concreto, algo que está nos afetando subjetivamente, né? Então, isso que está dentro da gente, nos incomodando, quando a gente coloca para fora, a gente dá concretude a isso, a gente consegue elaborar melhor, né? Então, por isso que é uma estratégia recomendada, poder expressar, verbalizar, externalizar o que a gente está sentindo. Quem tem muita dificuldade de fazer todo esse processo são as crianças, né? Crianças e adolescentes que estão aí criando ainda estratégias para externalizar o que se sente. Então, eu convido também aos pais e cuidadores que estão nos assistindo a trabalhar um pouco, né? Trazer esse tema à tona, convocar os filhos, convidar essa conversa sobre as reações emocionais inerentes a esse momento, a esse processo, poder dar escuta também, né, a essas crianças e adolescentes, porque eles também precisam ser ouvidos e conseguir identificar, externalizar o que estão passando, né? O que também acontece, é muito comum, é que as pessoas confundem o dar o nome, o nomear os sentimentos, com patologizar o que se sente. Então, as pessoas, diante de uma reação de ansiedade, que é natural e esperada para esse momento, também tendem a reagir, né, identificando e acabando nomeando isso de transtorno de ansiedade, né, de doença. Mas não, nem sempre quando a gente se sente ansioso, significa que a gente está doente, né? A ansiedade, ela exige sim uma atenção e precisa que a gente procure um especialista da área quando a gente identifica alguns sinais e sintomas persistentes, permanentes e que trazem impactos na vida cotidiana. Então, sim, né, estar ansioso é comum, é esperado, mas quando a gente percebe que essa ansiedade já está nos afetando a ponto de nos paralisar, né, diante das nossas tarefas, demandas da vida diária, é importante a gente buscar ajuda, né? Na Mil, a gente conta com um canal super importante, que você já bem disse, Adilson. A gente tem a Telemedicina Mil, que tem esse recurso, né, da telemedicina agendada, onde as pessoas que ainda não se sentem à vontade para sair de casa nesse momento de pandemia, podem contar com uma avaliação de um médico
né? Um médico de família pode sim fazer essa avaliação da saúde natal, e também a gente tem o recurso do pronto atendimento virtual, que é a tele de urgência, né? Quando você se percebe aí realmente precisando de uma escuta e de uma orientação naquele exato momento. Tem uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogos, para acolher e orientar. Então, eu deixo aqui também essa orientação a todos os clientes, né, os clientes Amil, que baixem o aplicativo ou entrem pelo site e possam também fazer essa avaliação de saúde quando sentirem necessidade. Isso mesmo. Olha, esse benefício Amil realmente é fantástico. E muito obrigado por esclarecer um assunto delicado, porque às vezes os adultos, como você falou, estão também envolvidos nesse sentimento e às vezes esquecem de ouvir até as crianças, que se para o adulto é difícil, imagina para a criança nesse momento. Bacana. Doutora Marília, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, acho que a Natália colocou super bem, né, dessa importância da gente ir reconhecendo e nomeando os nossos sentimentos tão novos diante de um cenário tão novo. É isso aí. E agora já fica aqui com a gente porque é com você. Um assunto, então, que isso, se colocasse na procura ali do Google, é o primeiro. Home office. Como é difícil, como é lidar com o home office em casa, com tantas variáveis que acontecem, às vezes espaço que não está adequado, muitas vezes com 2, 3, 4 crianças, enfim. Como é lidar com essa mudança e fazer um home office? Muito bem, Adilson. Acho que você colocou uma coisa que é fundamental e que, enquanto profissional de saúde, a gente enfatiza muito, a importância da singularidade. Porque, de uma forma muito abrupta, a gente foi convidado e convocado a estar e trabalhar em casa. E criar esse ambiente de trabalho junto com o ambiente doméstico não é uma tarefa simples. Então, para quem é mãe, né, para quem tem filhos, para quem mora sozinho, para quem divide a casa com mais pessoas, como ter esse espaço? Então, as pessoas começaram a se questionar o quanto elas estariam sendo produtivas, se elas conseguiriam manter no trabalho. A gente percebeu também um aumento da carga horária de trabalho e as pessoas, né, com muito medo de perder emprego, tudo diante do que a gente está vivendo, foram começando a trabalhar muitas horas seguidas, não se alimentar de forma adequada, não colocar atividades prazerosas na rotina, e aí, com isso, a gente começa, sim, a adoecer. Então, é importante, e a gente frisa muito, que a gente construa uma rotina, né? Então, temos singularidades e que cada um, em algum momento, precisa olhar para a importância dessa rotina. Uma coisa que também a gente fala que quando a gente, né, for trabalhar home office, a gente falou, tem milhares de cursos aí, então eu tenho que me qualificar, eu tenho que aproveitar a oportunidade para fazer algo novo. E a gente começou a se cobrar muito isso. Sim. E cobrar conhecimento novo no momento de adaptação é muita coisa para a gente dar conta de uma única vez. Então, acho que a gente tem que ficar tranquilo, que não é todo mundo que se adapta tão rápido, não é todo mundo que vai fazer um curso novo, vai aprender uma língua nova, que vai fazer uma atividade nova. Estamos adaptando, estamos acostumando. Mas é importante que a gente entenda que sim, estamos num cenário novo, que vai trazer as suas dificuldades, as suas facilidades, e que temos que nos adaptar. A gente não pode pensar que, sempre falo, que a vida pausou e que ela vai dar um start de novo daqui a um tempo. Não, vamos trazer transformações, elementos novos, sentimentos, pensamentos novos. Então, como criar hábitos saudáveis, uma rotina saudável, como criar um ambiente de trabalho saudável, onde o filho ali do lado não seja um problema, né? Seja uma possibilidade de distração, de construir junto, da gente fazer algo junto em família, mesmo estando todo mundo super preocupado e super empenhado em continuar tendo um bom resultado enquanto profissional. Muito obrigado. E olha, como a doutora falou sobre o QR Code. Você que ainda não é cliente Amil, QR Code aí na sua tela, vai ficar o tempo inteiro na live para você acessar e conhecer os planos da Amil. Para você, para sua família, dá até para fazer uma simulação de plano, deixar o seu contato,
que um corretor vai entrar em contato com você, tá bom? Outra coisa, se você já é cliente Amil, não esqueça que naquela situação de urgência tem um benefício que só a Amil oferece para você. O aplicativo, lá no aplicativo Amil, é a telemedicina. Você vai ser atendido por um profissional direto no seu celular. É muito importante num momento como esse, tá bom? E vamos para mais um assunto. Vamos para mais um assunto agora, falando sobre rotina. Vai chegar agora a doutora Natália para falar um pouco sobre a rotina, como a doutora Marília falou sobre rotina no home office. A rotina na vida mudou completamente e não é fácil. Às vezes instalar uma rotina, quanto mais modificar uma rotina. Então eu queria falar sobre isso com você e impor limites também, né, para se fazer a rotina. Sim, Edilson, é um dos grandes desafios, né? Então, por que a pandemia ela exige tanto emocionalmente da gente? Porque ela nos convoca a lidar com uma realidade diferente e diante dessa realidade diferente a gente precisa construir maneiras adaptadas de uma nova rotina cotidiana, né? Porque a rotina ela é organizadora, não só organizadora da nossa vida concreta, mas também nos organiza subjetivamente falando, né? Nos organiza os nossos pensamentos, emoções, sentimentos. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas tiveram sim sua rotina, né, anterior completamente aí sacudida, né? E aí a gente tem diferentes cenários. Tem pessoas que, no primeiro momento da pandemia, foram convocadas a exercer o home office, como a Marília muito bem colocou, né? Um grande desafio. Outras pessoas tiveram suas atividades laborais suspensas. Então, deixaram de trabalhar no início da pandemia, né, as pessoas que trabalhavam em comércios e serviços. Muitas pessoas ainda foram desligadas dos seus trabalhos, né? Aí a gente pode trazer esse componente do social, que também vem junto com a pandemia. Muitas pessoas, nesse momento, perderam seus empregos, estão em casa, perderam a rotina anterior. E outras pessoas ainda precisaram continuar mantendo os trabalhos, por trabalharem nos setores essenciais, né, nos serviços essenciais, como os profissionais da saúde, por exemplo. Então, nenhum desses grupos, né, se manteve ileso em relação aos impactos da pandemia. Todos precisaram repensar a rotina cotidiana. E não só nessa questão profissional, né, do trabalho, mas também as pessoas foram impedidas, impossibilitadas de frequentar os espaços coletivos, né? Claro, a gente tem o distanciamento social como uma medida extremamente importante nesse momento, né? Uma medida que a gente vai aqui apontar como ela nos afeta, como ela afeta a nossa saúde mental, mas como uma medida também muito importante e única medida que temos até o momento no combate ao novo coronavírus. Então, pelo distanciamento social, a gente não pode mais frequentar os espaços coletivos, ou pelo menos, né, na maioria do país ainda não, que são as escolas, os clubes, academias, todas aquelas igrejas, né, todas aquelas atividades que a gente fazia fora de casa. Isso, então, nos convida a ficar mais tempo em casa, né? Na verdade, não é nem um convite, é uma convocação, a gente precisa estar mais dentro de casa nesse momento. E aí, a demanda dentro de casa também passou a aumentar, né? Filhos, pais, idosos. Então, as pessoas passaram a lidar com uma realidade aí bem diferente da que tinham antes, né? Na verdade, a realidade em si não muda tanto, mas sim a forma como a gente a organizava. E poder organizar de uma maneira diferente nesse momento é importante, né? A gente também aprende, a gente também tem um salto qualitativo no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso psiquismo, nas nossas estratégias aí, ferramentas para lidar com as emoções e com os sentimentos, quando a gente se redescobre. Então, esse é um momento realmente de voltar a atenção para si, né? De parar e se perguntar como a gente pode, né, diante disso tudo que está posto, como a gente pode se organizar novamente. Uma das questões que eu acho importante de falar é que muitas pessoas perderam toda a referência que tinham antes, né? E aí, nesse momento, se vem sem horários para dormir, para acordar, para fazer as refeições, né? Tudo se tornou um pouco confuso.
é importante que a gente retome algumas estratégias anteriores. Então, essa questão é muito importante de ter horários, de colocar limites, né, como foi falado. Para as crianças funciona muito bem, é necessário. É importante que a gente também coloque limite no nosso trabalho remoto, no home office, para as pessoas que estão de home office. É importante também que a gente cuide das atividades prazerosas que antes davam um sentido, davam um significado à nossa vida. Tente reenquadrar aquelas estratégias que antes nos faziam bem, aquelas atividades, né? Atividades de lazer, atividades de descanso, mesmo que a gente não possa, nesse momento ainda, usufruir dessas atividades fora de casa, né? Então, muitas vezes a gente ainda não consegue acessar o parque, acessar o restaurante com os amigos, né? Aquelas estratégias que antes eram positivas, mas que a gente tente adaptar elas ao momento atual. Então, que a gente, em casa, possa também construir o nosso espaço, né? O nosso espaço de autocuidado, o nosso espaço de momento de descanso, né? Isso também precisa compor a rotina atual, né? Muitas pessoas estão aí desenhando essa nova rotina, mas esquecendo de colocar também esses componentes no processo atual. E a gente precisa dessas possibilidades de escape, né? Isso faz bem, isso contribui para a manutenção da nossa saúde mental. Realmente são muitas mudanças, né? Bom, você que está acompanhando a live, tá aí, né? Tem tantos esclarecimentos, né? Tantas dúvidas sendo esclarecidas, eu tenho certeza que você ainda tem alguma. Então, vai lá no Facebook, você coloca a sua dúvida, a sua pergunta, a equipe vai escolher algumas para no final a gente responder a sua pergunta, tá bom? E vamos para mais um assunto agora com a doutora Marília. Vamos lá, doutora Marília. A gente falou de impor limites, falou de rotina, home office e a relação de pais e filhos durante a pandemia. Como é que fica? É um assunto também que muita gente procura, né? Temos aí mais um grande desafio, né, disso para todos nós. Como, né, de um momento para o outro, fomos convocados de novo a estar todos em casa. E a gente tem passado aí por esses meses por uma experiência, né, pode ser incrível e desafiadora, que nunca passamos, né, de estar todo mundo tanto tempo em casa, sem possibilidade de dar aquela passeio para distrair, para esfriar a cabeça. E aí, como que a gente vai lidar com esse novo encontro que temos entre famílias? Uma coisa que é evidente, se a gente convive mais tempo, logo os conflitos vão ser maiores também. Porque, de repente, a gente se vê conversando, pensando e discutindo sobre temas que antes não aparecia. Na correria nossa do dia a dia, onde às vezes eram 3, 4 horas que as famílias conviviam, elas se viram convivendo 24 horas por dia. E aí vamos conversar, vai aparecer temas novos, vai aparecer dificuldade, né, disso, de construir limite, de construir uma rotina nova com as crianças, com os adultos, para lidar com essas, né, todas essas questões. Algo que também mudou muito e que afetou toda a casa, que tem criança, são as aulas online. Então, de um momento para o outro, as escolas foram se organizando e as famílias foram tentando se organizar para criar um ambiente, né, de escola, de aprendizagem em casa. Muitos pais, né, se cobraram muito, e as crianças, e a gente percebe a importância de entender que não temos a capacidade, a formação técnica que um professor tem. São muitos anos de estudo para saber como ensinar para a criança, para ensinar para o adolescente, toda uma técnica aí para poder mantê-lo concentrado, atento, de separar o tempo de aula, e aí a gente fazer isso em casa. Toda a distração que tem em casa, todo o desafio que né, colocar as crianças na frente de uma TV, de um celular, não são todas as famílias que têm acesso a essa tecnologia. Às vezes a gente tem 2, 3 crianças fazendo aula no mesmo horário, e isso provocou uma mudança muito abrupta nas famílias. Então, começamos a ter, né, vários questionamentos, e a gente vai percebendo que se a gente não cuidar, as famílias vão entrando no esgotamento importante. E aí acho que, enquanto profissional de saúde, a gente está aqui para conversar e falar que
né? Não temos um culpado aí, vamos ter que reaprender, ressignificar o que é ensino e o que é aprendizado nesse novo tempo. Que mais do que o aprendizado formal, é que o que a gente está aprendendo e desenvolvendo enquanto sujeito. E uma coisa que é fundamental é a gente aprender a respeitar o tempo e o espaço do outro. Se estamos convivendo 24 horas por dia, vamos concordar que não é todo dia, o tempo todo, que a gente está bem, que a gente está tranquilo. Cada um, os adultos aí vão ter sua preocupação financeira, de organização, as crianças também têm seu sofrimento, é importante, como a Natália falou, considerar isso. Então, às vezes a gente vai ver eles mais irritado, mais inquieto, com mais dificuldade para dormir, porque para eles também, né, de repente, as crianças e adolescentes se viram colocados em casa, longe dos pares, longe do brincar, e a gente sabe da importância da interação, da brincadeira para essas crianças. Então, isso, de alguma forma, começou a trazer sofrimento para eles também. Alguns começaram a ficar muito preocupados de ver na televisão, não entender o que estava acontecendo, com medo de que alguém da família pudesse adoecer, ou no momento que alguém da família adoecia, a questão do isolamento social, de deixar alguém em casa, né, no quarto ali, 15 dias, e todo o cenário que se via transformado na casa. Então, é importante que a gente também possa acolher e entender, e criar aí brincadeiras, ferramentas, e possibilitar com que eles falem disso. É importante que a gente possa falar do que a gente está sentindo. Por vezes a gente tem receio, né, de falar para o filho que está preocupado, que está com medo, né, com forma, né, se a gente vai afetá-lo, quando na verdade não. A gente vai trazer para eles, e talvez nesse momento que a gente traz e fala do que a gente está sentindo, a gente permite com que eles também possam falar, pensar e entender o que está sentindo. E é isso, a gente vai criando, é importante que a gente aprenda a criar, que todos nós temos o nosso espaço, que precisamos do nosso tempo. Pode ser o pequenininho lá de 5, 6 anos, vai ter um momento que ele vai precisar ficar no canto dele, né, fazendo as coisinhas dele, afinal de contas, nunca, né, convivemos tanto tempo com os nossos familiares assim. As crianças querendo ir para a escola porque não aguentam mais ficar em casa. Isso é uma coisa que todo pai falava, e as crianças querem ir para a escola. Mas o que você falou é muito importante, realmente. Brincar com as crianças é um novo formato de família que muita gente está saindo ganhando com isso também, né? Bom, vamos lá para um assunto agora com a nossa querida doutora Natália, que vocês que estão inseridas no meio sabem muito bem. A gente aqui de fora só imagina como que é, mas realmente é um assunto que é a saúde mental do profissional de saúde. Nesse momento, realmente, é muito delicado, né? Sim. Eu penso que a gente tem todo um contexto difícil, como a gente tem falado, e que para esse público, né, esse grupo da população, está realmente mais vulnerável aos impactos da pandemia. Então, são as pessoas que estão na linha de frente do cuidado e do combate ao novo coronavírus. E essas pessoas são diretamente impactadas, né? Não só ali pela possibilidade de contaminação, mas os profissionais da saúde também sofrem muito pela possibilidade de transmitir o vírus a algum familiar, a algum colega, algum amigo, né? Isso é muito difícil, viver com essa possibilidade pairando. Uma outra questão que os profissionais da saúde também identificam com um grande peso nesse momento são as longas jornadas de trabalho, né, um desgaste maior, né, temos mais pacientes hospitalizados, né, já tivemos um cenário mais desafiador ainda no primeiro momento da pandemia, e que esses profissionais precisaram responder imediatamente à pandemia, e responder de uma maneira muito intensa, né? Ali combatendo diretamente, na linha de frente, esse vírus. E o que foi muito também percebido, e aí eu me reporto a alguns estudos que foram realizados, inclusive na China, né, onde a pandemia da Covid-19 se iniciou
antes mesmo dela ser um problema de saúde pública aqui no Brasil, na China já se percebia que essa pandemia ela trazia impactos diretos à saúde mental dos profissionais da saúde. Né? A equipe hospitalar que trabalhava na linha de frente lá na China foi identificada com maior insônia, com sinais e sintomas depressivos, com muitos sintomas ansiosos e com um sofrimento emocional importante que requeria ali atenção. Então, a gente já se debruçou, né, logo no início da pandemia e nos atentamos, enquanto profissionais da saúde, a nós mesmos, né, ao nosso processo de cuidado também nesse momento. Algo bem interessante também, que eu chamo a atenção, é que a gente viu uma onda de muito carinho, de muita solidariedade a esses profissionais, né? Eles sendo colocados como heróis diante de todo mundo, né? Então, o mundo inteiro se reportando aos profissionais da saúde, valorizando o trabalho deles, né? Se reportando a eles com muito carinho, né? Pela dedicação com que eles estavam se reportando ali, se dedicando no cuidado desses pacientes. Esse título, esse rótulo de herói, ele é bem interessante, né? É gratificante para os profissionais da saúde, mas também carrega algo bastante difícil, né? Que acaba colocando um ingrediente a mais nesse contexto da pandemia, porque os profissionais da saúde passaram a se cobrar por de fato serem heróis e não se permitiram esmorecer, né? Sucumbir, se sentir cansados, se sentirem esgotados nesse momento. Então, esse status de herói, ao mesmo tempo que ele valoriza, ele promove uma valorização desse trabalho tão essencial, ele também traz um elemento de preocupação, acaba sobrecarregando ainda mais os profissionais da saúde, né? Eu imagino que tenham alguns profissionais da saúde nos assistindo e eu queria deixar essa sinalização, né, de que esses profissionais possam se dedicar, né, eles devem se dedicar ao autocuidado, a buscar estratégias terapêuticas para si, para conseguirem, ainda que nesse momento não sintam sua saúde mental afetada diretamente, mas que possam promover algumas estratégias de cuidado para prevenir esse possível agravamento, esse possível adoecimento em saúde mental. Na Amil, a gente tem um programa específico de cuidado aos colaboradores, né? O nome é PAC, é o Programa de Apoio ao Colaborador. Então, todos também colaboradores da UHG podem acessar o PAC através de um telefone, de um 0800. Ali a gente tem um suporte psicológico 24 horas também para poder dar assistência, para poder dar suporte, né? Para amparar e acolher esses possíveis sentimentos e emoções que estão surgindo também nos profissionais da saúde. Né? Eu acho que é algo bem importante e que esses profissionais precisam estar atentos. Não é cliente Amil, tá vendo o QR Code aí do lado, na sua tela? Vai lá com o seu celular, aponte no QR Code, que você vai conhecer os planos da Amil Saúde. Você vai poder fazer uma simulação de plano para você, para a sua família, inclusive deixar seu nome, seu telefone e um corretor, um profissional vai te atender, vai entrar em contato com você, tá bom? Agora, se você já é cliente Amil, você tem que conhecer no aplicativo da Amil, que já tem no seu celular, se não tiver, baixe no seu celular, é a telemedicina, onde você vai ter uma orientação profissional direto no seu celular, um grande benefício da Amil, tá bom? E ainda falando sobre esse assunto, agora com a doutora Marília, a gente falou, né, do assunto do estresse do profissional de saúde. O estresse pós-traumático. Também a gente vem falando muito sobre esse assunto, doutora. É um assunto que a gente dá bastante importância enquanto profissional de saúde. A gente tenta buscar aí repertórios e formas de sensibilizar esses profissionais. Então, a gente sabe que o profissional de saúde está acostumado a lidar com um cenário super desafiador, um cenário novo todos os dias, mas que nesse momento de pandemia ele foi ainda mais intenso, porque a gente viu e ainda vê os protocolos sendo transformados, mudados
todos os dias. Então, eles começaram a lidar com a necessidade de se adaptar a esse novo. Então, com muito medo. Então, o medo passou a ser parte também do processo de trabalho. Medo do desconhecido, medo se estava protegido, o medo de voltar para casa e poder adoecer alguém, o medo de estar doente, né? Então, é algo que é novo, e que a gente precisa estar muito atento, que os profissionais de saúde que lidam com essa, né, que estão aí na linha de frente, precisam ser cuidados, precisam ser amparados, porque eles tiveram que reconstruir toda a sua dinâmica de trabalho. Então, equipamentos de proteção e, ao mesmo tempo que protege, modifica todo o processo de trabalho deles, a relação deles com os pacientes. Então, muitos tiveram, infelizmente, a perda de amigos, companheiros de trabalho, perda de familiares, perda de amigos. E aí, durante esse processo de elaboração de luto, eles tiveram que se manter forte. Então, eles às vezes se vê exaustos, muito cansados, mas como a Natália disse, eles nesse momento não podem parar. Então, é um grande, né, desafio para eles. Então, se perceber muito cansado, mas saber que tem vidas ali que dependem deles. A todo momento, eles criando estratégias aí, né, talvez fazendo videochamada de pacientes com familiares para tentar, de alguma forma, mantê-los mais próximos da família, olhando, cuidando e buscando formas de trazer o bem-estar para o paciente, mas muitas vezes estando muito exaustos. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala, né, de estresse pós-traumático, começar a estar atento. Então, se o profissional percebe que tem uma alteração de sono, uma alteração no humor, alteração de fome, perda de sentido da vida ou perda de sentido do trabalho, é super importante que a gente busque ajuda profissional. A gente sabe que, enquanto profissional de saúde, muitas vezes a gente é aquele que mais reluta, que mais demora a buscar ajuda. Mas, né, estamos aqui, né, falando com vocês que tanto tem feito, tanto tem buscado e lutado pela vida das pessoas, que vocês podem e precisam sim ser cuidados. Então, acho que a gente veio desenvolver aí várias possibilidades de cuidado, né, de espaços de escuta, as equipes também tentando aí criar estratégias para poder acolher, ajudar as pessoas a passar por esse momento. Então, com certeza, como a gente diz, esse momento traz novos sentimentos, traz novos pensamentos, traz perspectivas de mudança, então traz várias sensações, várias emoções novas, que vão convocando esses profissionais a mudanças. E quais são essas mudanças? Como que a gente vai poder colocá-las em prática? O que eles vão poder falar? Quais são os espaços que eles escutam? Como que isso tem afetado, com certeza, de forma direta a vida desses profissionais e que precisam, sim, estar atentos, né? São grandes heróis aí, mas que por momentos pode sim se cansar, pode chegar no momento, né, de que a gente fala de um estresse pós-traumático e que a gente precisa estar atento. Se a gente consegue cuidar disso ao longo do tempo, né, e sempre falando, sempre olhando para essas questões, a gente consegue um cuidado mais efetivo e para lidar com danos menores no futuro. Perfeito, doutora, perfeito. E agora falar um pouco com a doutora Natália sobre um assunto que é delicado, um assunto difícil de falar, que é o luto durante a pandemia. Um assunto bem delicado. Edilson. É um assunto bem delicado, bem difícil, né? Que muitas pessoas estão vivenciando nesse momento, processos de luto. Acho que a gente pode reportar primeiro aos lutos simbólicos, né? Que a gente tem vivido. Então, a gente está falando hoje sobre a perda de uma realidade, de uma rotina anterior. Só aí a gente já tem um luto por si só, né? A gente tem que elaborar, então, algo que a gente tinha antes da pandemia e que a gente não tem mais nesse momento, né? Porque luto é um processo natural que acontece em frente a uma perda, ao rompimento de um vínculo, né? Então,
a gente foi aí convocado, forçado a lidar com o rompimento de algumas questões bem importantes para a gente, né? Que a gente tinha aí como sólidas antes da pandemia. Então, nesse momento, a gente vive esse luto simbólico, mas, para além disso, muitas pessoas estão vivendo o luto realmente da perda de entes queridos, né? Seja pela Covid-19 ou não. Muitas pessoas vieram a óbito, né? A gente vem acompanhando as notícias, os números são bem importantes, né? Nos chamam a atenção, são vidas, e essas vidas que se foram, as pessoas queridas que ficaram, estão tendo que lidar e traçar estratégias aí para superar essa dor, esse momento tão difícil, né? Por que o luto hoje, a gente considera ele como um processo mais complexo do que ele já é? E aí tem um elemento também, né, de uma intensificação, uma potencialização das reações emocionais que são esperadas diante de uma perda. Então é possível que a gente se sinta ainda mais triste, é possível que a gente se sinta ainda mais ansioso, né, diante da ausência dessa pessoa, que a gente sinta medo, que a gente sinta raiva, que a gente sinta vazio, né? Essas são reações comuns e que podem sim estar aí agravadas, complexificadas diante do cenário atual. Porque a gente teve uma mudança bem significativa em todo o processo de adoecimento e no processo de morte, né? Antes a gente tinha como uma prática comum na nossa sociedade, da nossa cultura, visitar as pessoas, os nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares, no hospital no momento de uma hospitalização. Então a gente fazia visitas hospitalares, a gente prestava ali a nossa solidariedade, a nossa força. E no momento de pandemia, a gente já não pôde mais estar com as pessoas que adoeceram, né? Teve esse distanciamento logo aí. Então, a gente não pôde acompanhar de perto o processo de adoecimento. E quando culminado em uma morte, a gente recebeu a notícia dessa morte de forma mais abrupta, né? E tem uma dificuldade maior de concretizar que essa pessoa partiu, porque também os processos de despedidas no pós-morte, né, depois da morte dos nossos entes queridos, também foram prejudicados. A gente não está podendo ou está realizando com várias restrições os rituais fúnebres, né? O velório, o enterro, que também é muito comum à nossa cultura. Então, a gente foi aí afastado dessas possibilidades de despedida, dessas possibilidades de realmente prestar nossa homenagem, né? Era um momento, os rituais eram momentos que a gente podia se despedir do outro, se desculpar, agradecer, e agora a gente está tendo que criar estratégias diferentes, adaptadas a essa realidade da pandemia. Acho que cabe também a gente trazer algumas dicas, algumas possibilidades para as pessoas que perderam familiares, colegas, amigos recentemente, de como elaborar essa dor, né? Eu acho que uma estratégia importante do ponto de vista individual é que as pessoas que têm uma espiritualidade, uma religião, elas podem acender uma vela, fazer uma oração, pensar naquela pessoa, no que gostaria de dizer a ela, de como gostaria que fosse essa despedida, concretizar essa despedida em uma carta, né? Escrever uma carta a essa pessoa que se foi, também pode ser uma estratégia bem importante. Uma outra maneira que a gente tem usado muito é se apropriar das redes sociais ao nosso favor. Então, cabe, né, no Facebook, em outras mídias sociais, a gente fazer um post de despedida, né, homenageando aquela pessoa que se foi. A gente abre aí espaço para manifestações de apoio também dos nossos colegas, dos nossos amigos, né? Isso tende a nos fortalecer. E do ponto de vista também coletivo, existem alguns recursos que a gente pode utilizar agora, né? Muitas pessoas estão fazendo os velórios online, né? Então, quando uma pessoa só pode ir ali ao velório e filmar o caixão, isso já ajuda de alguma maneira a gente concretizar a partida, né? E quando isso também não é possível, que a gente possa fazer uma chamada de vídeo com as pessoas queridas, né, para conversar sobre aquela pessoa que se foi, que a gente possa reunir fotos, criar um memorial para essa pessoa,
né? Uma maneira da gente se reportar ali a ela, agradecer, né? Então, essas são estratégias interessantes e que nos ajudam a elaborar essa dor tão intensa nesse momento, né? É comum também, na verdade, é esperado para esse momento que os lutos eles possam ser mais prolongados. Então, a gente tem as fases do luto, né? A gente muito estuda, muito conhece essas fases, mas não, nesse momento, talvez as fases durem mais do que a gente espera, ou mesmo pessoas que tenham dificuldade de elaborar o luto no momento e elaborem esse luto futuramente, em outros momentos, né, mais à frente, no pós-pandemia, talvez. Né? A gente também percebe pessoas que estão já vivendo um luto antecipatório, luto antecipado aí já desde o momento de um adoecimento de algum ente querido. Né? Então, são diversos atravessamentos desse cenário, é um assunto muito delicado, mas que a gente pode sim também, né, como a gente estava falando das estratégias para organizar uma rotina, das estratégias de autocuidado, nas estratégias do home office, né, da relação com os filhos, o luto também exige algumas estratégias novas, exige que a gente se reinvente nesse momento. Sim, sim. Dicas valiosas para realmente superar esse momento tão difícil. Agora, doutora Marília, a gente é bombardeado de notícias o tempo inteiro. Como é que faz para lidar com tantas notícias? Bom, a gente foi acompanhando, né, esse aumento aí da quantidade de notícia, do tipo de notícia, né, e da qualidade de notícia que foi chegando até a gente. Com a chegada, né, dos números com o aumento dos números de contágio, com o aumento do número de mortes, a televisão, todas as mídias começaram a intensificar a quantidade de informações que foram sendo passadas para a gente. E no primeiro momento, o que a gente fez? Correu para esses canais para poder escutar, tentar entender, achar alguma resposta que pudesse me falar como estavam as coisas, como seria a minha vida, como seria a organização social a partir desse novo cenário. Então, buscar informações. Então, a gente começou a buscar muitas informações. Só que a gente percebeu que a gente não dá conta disso, que a gente foi ficando mais ansioso, com mais medo, e mais uma vez é importante a gente criar uma rotina, inclusive para esse acesso à informação. Como eu costumo dizer, por exemplo, se a gente tem uma comida favorita, né? Aí, vamos dizer, um brasileiro gosta de feijoada. Se eu comer feijoada 2 refeições por dia, no segundo dia eu não dou conta mais, o meu corpo não consegue digerir tudo isso. E as informações também. Por mais que a gente queira saber, queira entender o que está acontecendo, essa quantidade de informação que é passada não é saudável para a gente ficar o tempo todo com a televisão, com o celular, investigando, tentando, né, saber o que está acontecendo, se atualizando constantemente. Então, alguns estudos apontam aí que talvez a gente buscar aí 2 vezes ao dia fontes seguras, né, que falem sobre a pandemia, que possam trazer alguns dados, seja o mais saudável, porque é algo que a gente tem que ficar atento. Estamos num momento que a gente fala muito das fake news, e o quanto isso foi trazendo níveis de preocupação, de medo, algumas coisas muito e aí a gente não entendia mais o que estava acontecendo, a gente não tinha mais critério para saber o que era verdade, o que não era, as discussões que isso acabavam gerando na família, discussões com outras pessoas, porque cada um acessa aí uma rede, cada um busca uma forma de trazer informações para a sua vida, mas é super importante que a gente tenha isso, e busque entender que não temos que estar e não podemos estar o tempo todo com televisão, com celular, falando disso. É importante que a gente busque, né, notícias, informações sobre outras coisas, assuntos que sejam mais alegres, né, que nos tragam um pouco mais
de conforto, porque senão a gente não dá conta dessa quantidade de informações e não precisamos delas, né, desse volume. Então, no começo, a gente foi geral aí, a gente viu todo mundo fazendo esse movimento de televisão ligado o dia todo, falando sobre o assunto. Muito cuidado, porque foi algo que, enquanto profissional de saúde, a gente pôde escutar bastante. As pessoas muito preocupadas com a quantidade de mortes, né, que eram anunciadas constantemente, não dando conta de elaborar tudo aquilo. A gente precisa se manter informado, mas não sobrecarregado de um monte de informações. Exatamente, né? Encontrar esse meio termo, né, é muito importante. Agora, muita gente está preocupada também com o retorno do trabalho. Em alguns lugares do país já está retornando e isso causa muitas ansiedades, muita gente perguntando, né? Não sei se eu saio na rua, se eu vou naquele estabelecimento, se eu não vou. Então, realmente é um momento ali delicado também, essa reabertura de alguns negócios aqui no Brasil. Doutora Natália. Sim, Adilson. É um tema bem importante, né? Como você colocou, algumas cidades, alguns municípios, alguns estados já têm essa reabertura parcial de alguns serviços e outros setores, né, da sociedade. E então eu vejo como se a gente estivesse no segundo momento da pandemia, né? A gente teve um primeiro momento que foi de recuo total, a gente esteve numa quarentena com um pouco mais com uma rigidez um pouco maior, e nesse momento a gente já, com essas aberturas, a gente passa a um segundo momento. Diante desse segundo momento da pandemia, eu percebo dois movimentos bem diferentes, né? Eu percebo que tem pessoas muito ansiosas, como você bem colocou, para realmente voltar à rotina anterior, então ansiosas para a retomada das atividades externas, né? Para voltar ao colégio, voltar à faculdade, voltar a fazer as festas comemorativas de aniversário, de casamento, né? Pessoas que querem retomar essa rotina, voltar a trabalhar presencialmente. E eu percebo também, paralelo a isso, outras pessoas que estão um pouco mais tensas diante dessa possibilidade ou diante da convocação de retornar ao trabalho. Pessoas que ainda não estavam se sentindo preparadas para enfrentar aí esse novo normal, que muitas pessoas têm chamado dessa maneira, né? E de fato é um novo normal, porque a gente espera e tem essa expectativa pelo fim da pandemia, mas o fim da pandemia não significa necessariamente o retorno à realidade anterior. A pandemia trouxe diversas mudanças e que possivelmente vão deixar um legado, uma marca mais profunda na nossa sociedade. Então, a forma como a gente lida com as tecnologias, né? Hoje a gente está aqui usando da tecnologia para poder conversar, para poder divulgar, para poder fazer com que esse tema da saúde mental chegue a mais pessoas. A gente tem utilizado, como a Marília colocou, a tecnologia nas aulas, no processo de ensino-aprendizagem. A gente tem utilizado a tecnologia até mesmo nas teleconsultas, né, como a gente está colocando aqui, do serviço de telemedicina da Mil. Então, a gente não vai voltar à realidade anterior. Eu acho que isso é um dado importante, né? A gente sim vai ter o fim da pandemia, porque até agora, né, nenhuma epidemia já vivida na nossa história, ou nenhuma situação de pandemia durou para sempre, né? Foi persistente, permanente. Todas finalizaram, todas acabaram. Então, essa dose de esperança, essa dose de otimismo a gente precisa ter, a gente vai sair dessa pandemia, mas ao mesmo tempo, a gente vai sair dessa pandemia diferentes do que a gente entrou, né? E a nossa sociedade, a nossa cultura também será outra. Então, eu acho que é importante focar no agora, né? Então, para as pessoas que estão se sentindo muito ansiosas nesse momento, com a reabertura dos comércios, serviços, eu acho que é importante focar em estratégias para lidar com essa ansiedade, focar no agora. Né? É bem interessante quando a gente fala de processos terapêuticos, né? E muitas pessoas relacionam terapia àquela prática que a gente faz com os psicólogos, né? De sentar, conversar, falar sobre si, mas não só. Terapêutico também pode ser ler um livro, pode ser cozinhar, pode ser andar de bicicleta, pode ser terapêutico descansar,
ouvir uma música, né? Então, eu convido as pessoas a refletirem, né? Então, a quem está nos assistindo agora, que possa refletir o que é terapêutico para você, né? Quais são as estratégias que você utiliza para cuidar da sua saúde mental, para se sentir menos ansioso e mais focado e centrado no agora, sem depositar tantas expectativas aí no fim dessa pandemia, embora todos nós, né, que a gente quer, a gente deseja que esse fim chegue o quanto antes, que a vacina seja desenvolvida e amplamente disponibilizada, né, mas nesse momento a realidade que a gente tem ainda é outra. Ainda estamos num cenário de pandemia, ainda requer muitos cuidados, muitos protocolos, né, de biossegurança, de higiene, e é importante que a gente tente focar e centrar a nossa atenção e as nossas energias para o agora, buscando aí essas estratégias de enfrentamento. Certíssimo. E agora chegou aquele momento das perguntas de quem está acompanhando a live. Chegaram muitas, vamos lá, ver o quanto a gente consegue responder aqui no nosso horário, né? A Michele Nascimento, ela pergunta, como explicar para idosos ativos, olha que pergunta interessante, como explicar para idosos ativos que ainda não é seguro sair de casa? Já a Gisele Branco também pergunta como lidar com a saúde mental deles. Realmente uma situação complicada. Eu penso... Posso começar, Marília? Pode. Então, vou introduzir, né? Dizendo que é realmente bem desafiador, né? Os idosos, eles... o processo de envelhecimento já realmente toma dos idosos muito da sua autonomia. E aí, de repente, né? Os idosos que ainda tinham essa autonomia se viram também sem ela. Então, acho que a gente precisa também ter paciência com esses idosos, né? Esses idosos que eram ativos e que exercitavam essa autonomia, se verem de um dia para a noite impossibilitados de sair de casa, de fazer as compras, de ir ao banco, né? Práticas que antes faziam, também é bem difícil. Então, eu acho que uma estratégia que a gente pode usar nesse momento é poder... acho que sempre trazer dados concretos ajudam a pessoa a elaborar. Então, poder mostrar algumas notícias, né, que dizem, né, a própria Organização Mundial da Saúde não recomenda a saída da quarentena, do isolamento a essa população de risco. Então, trazer um pouco mais dados de realidade para mostrar para esses idosos que ainda não é recomendado, né? E poder dizer para esses idosos que assim que for possível, eles poderão retomar as atividades que realizavam anteriormente, né? Isso também traz uma segurança, um conforto, né? Um acalanto nesse momento. De tantas perdas, a gente perdeu tanto, e aí esses idosos perderam a autonomia que era muito preciosa para eles, eles precisam ter aí essa garantia de que eles retomarão isso um dia, né? Então, aos cuidadores de idosos é importante enfatizar que nesse momento não, mostrar os dados concretos, mas também negociar para que quando a pandemia sim finalizar, quando tiver uma vacina, que eles poderão retomar as atividades anteriores. Doutora Maria. Só para completar, acho que uma coisa que talvez é interessante também, sempre que possível, a gente inseri-los em novas atividades do dia a dia, da rotina da casa. Porque é isso, como eles eram ativos, saíam para passear, para ir numa feira, e aí de repente eles se veem em casa, sem fazer nada o dia todo, esse ócio, lógico que gera uma ansiedade em todos nós, né? Neles e em todos nós. Então, se a gente pode ir, de repente, né, colocá-los para fazer uma receita que há tempos eles não faziam, né, ou limpar algo, a gente entende que talvez eles vão demorar mais, não vai fazer com a mesma eficiência que a gente considera aí, mas que é super importante, é muito válido com que eles continuem se sentindo útil. Todos nós precisamos desse sentimento de utilidade. Quando eles foi arrancado deles essa possibilidade de transitar livremente, a gente também tira um pouco desse sentimento de utilidade. Então, quem pode aí, talvez criar essas outras, né, dar tarefa para eles. Quem tem aí, de repente, não são todos os idosos que acessam tão fácil a tecnologia, então buscar, né, aquela religião que ele já frequentava, então a gente poder
colocar eles para poder assistir, ou algo que eles gostem, vai, né, fazer uma chamada de vídeo e chamá-los para participar. São ferramentas aí práticas que de repente podem fazer com que seja um período menos angustiante para todo mundo. Sim. Outro tema que muita gente está perguntando é sobre ansiedade. Por exemplo, pergunta da Evelyn da Silva: como fazer nesses tempos de pandemia para não adquirir ansiedade? O que fazer nessa hora? Já a Gabriele Maciel também pergunta como lidar com a ansiedade das crianças, que também é a mesma dúvida da Patrícia Paioli. Muita gente querendo saber sobre ansiedade. Adilson, eu penso que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é importante que fique claro, né, que a ansiedade ela é uma reação também normal a esse momento. Então, embora a gente se preocupe sim com essas reações ansiosas, a ansiedade ela aparece como uma reação normal, esperada, diante de um processo de dúvida, de incerteza, de expectativa, de medo, né? Então, é sim esperado que a ansiedade apareça, que os sintomas ansiosos. E esses sintomas ansiosos, eles são sinais que nos ajudam, que auxiliam no enfrentamento dessa situação adversa, tá? Então, eu acho que um primeiro ponto é isso, né? Os sinais e sintomas ansiosos, eles vão aparecer. Mas sim, existe como a gente prevenir o adoecimento, né? Que seria o agravamento desses sintomas ansiosos. E aí, são aquelas estratégias que a gente já conversou, né? Não existe uma receita de bolo em saúde mental. Até porque se existisse, a gente já tinha solucionado um grande problema aí de muitas pessoas. Então, não existe receita de bolo. As estratégias são singulares, são particulares de cada um. Para mim, pode ser muito terapêutico, por exemplo, cozinhar, estar em casa, descansar. E para outra pessoa pode ser muito terapêutico estar numa chamada de vídeo com os colegas, recebendo esse suporte, se sentindo pertencente a esse grupo, né? Então, essas estratégias, elas podem ser diversas. É um momento agora da gente tentar se conhecer melhor, da gente entender o que funciona pra gente, né? O que é terapêutico para você? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Não sei o que você pensa, Marília, como você tem lidado com a sua ansiedade, que a gente também tem, nós profissionais da saúde. Bastante, tem a nossa e tentar achar, né, formas para poder dar conta da ansiedade do outro. Acho que é isso que a Natália trouxe, é entender que temos sim uma ansiedade que ela é contextualizada. Estranho seria se a gente tivesse passando aí e nada tivesse nos afetando, porque com certeza essa ansiedade que vai nos proporcionar e possibilitar com que a gente faça as mudanças que são necessárias para esse momento. Então, esse momento exige de nós, enquanto indivíduo, enquanto parte de família, mudanças. E se eu não estiver ansioso por conta de tudo que está acontecendo, eu não consigo estar atento à necessidade de poder mudar. Né? Então, é importante a gente ficar atento se, essa ansiedade ela vai continuar depois do final da pandemia, desorganizou muito a minha rotina de sono, a minha rotina alimentar, aí acho que a gente tem que começar a ficar atento, aí buscar uma atividade física, uma atividade de lazer, alguma coisa, ou se de fato tiver muito prejudicial, como possível, da forma que for possível, a gente buscar aí fazer uma conversa com algum profissional de saúde para entender se é o momento de uma psicoterapia, quais são os caminhos que essa ansiedade de repente vai precisar nos levar. E acho que só respondendo um pouco, da criança, acho que a gente já falou, e eles, vão ficar super ansiosos, eles vão ficar agitados, porque eles têm muita energia para gastar, e aí eles foram obrigados a estar em casa, e uma coisa que a gente vem incentivando bastante é a importância de fazer brincadeiras coletivas aí, de retomar algumas brincadeiras que todo mundo possa participar. Eu sei que, enquanto adulto, para a gente é muito difícil voltar lá, usar da imaginação, e isso é muito desafiador para nós, mas sempre que possível, então a gente sentar, fazer alguma brincadeira junto,
uma brincadeira simples, onde um começa a desenhar e o outro continua, e a gente vai podendo conversar sobre isso que está acontecendo. Olha, com certeza vocês esclareceram muitas dúvidas aqui, porque chegaram muitas perguntas sobre ansiedade. Agora tem uma aqui do Luiz Alexandre. O receio de pegar coronavírus parece que deixa a gente sempre apavorado. Não consigo nem pensar em sair de casa, encontrar pessoas. Está me afetando muito. Será que isso é um problema? Esse medo? O medo, ele também vai ser uma reação esperada a esse momento, né? E aí as pessoas vão sentir esse medo de maneiras diferentes. Então, a gente percebe que grande parte das pessoas sentiram um medo maior no primeiro momento da pandemia. E que, diferente disso, né, outras pessoas já lidaram de forma melhor no primeiro momento e estão tendo reações emocionais mais significativas atualmente, quando a gente já está aí quase que no segundo momento da pandemia, né? O medo, ele é então esperado, mas o medo ele não pode nos paralisar. Quando o medo ele paralisa, quando o medo compromete a nossa funcionalidade cotidiana, a nossa rotina, né? Quando a gente já não consegue investir mais energia nas atividades de antes, quando a gente se percebe realmente muito esgotado emocionalmente, aí sim o medo pode ser algo que está chamando atenção e pode estar se tornando um problema de saúde, né? E aí talvez seja o momento realmente de buscar uma avaliação de um profissional. Doutora Marília, tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? São muitas Acho perguntas. que a Natália colocou super bem, fez todo sentido a fala dela. Acho que é isso mesmo. Então, tem mais aqui, nós temos muitas perguntas. Matheus Matsura, acho que é isso. Para quem está passando a quarentena sozinho, como lidar com a solidão de forma saudável, mesmo com esse cenário de incertezas e medo? Acho que a gente teve... Pode falar, Má. Acho que a pandemia, né, é um grande desafio estar em família, mas também estar sozinho trouxe várias questões, né? Então, como é passar tanto tempo aí, né, com você mesmo? Então, assim, eu acho que as redes, né, sociais, as chamadas de vídeo são ferramentas muito importantes. A gente precisa, principalmente para quem está sozinho, lançar e usar bastante dessas tecnologias, né? Não deixar com que a rotina, de repente, eu não quero atrapalhar, né? Os outros estão preocupados, e acho que sim, a gente tem que ir chamando e convocando o outro a poder, né? Vamos conversar um pouco, o que eu vou criar, conversar sobre um filme, algo novo para poder assistir, para tentar dar conta desse tempo. Então, acho que para essas pessoas, principalmente, descobrir aí, de repente, cozinhar, né, algo, eu nunca fiz, mas de repente poder experimentar isso, fazer uma atividade física, como que eu vou utilizar esse tempo de uma forma que tenha coisas também que me tragam alegria, porque se a gente ficar o tempo todo sozinho, pensando, né, só com os nossos pensamentos, acho que há uma chance da gente ficar, né, mais ansioso e mais adoecido, é maior. Sim, verdade. Tem uma pergunta. Essas estratégias, né? Desculpa, Dilson, só complementar brevemente, mas essas estratégias, elas são muito potentes, né, essas estratégias coletivas, para que haja, sim, exista, sim, essa sensação de pertencimento, né, social maior. Realmente, nós somos seres coletivos, grupais, e quando estamos só, a gente sente essa dificuldade. Mas também essas estratégias, elas não podem servir só para... como, né, a gente muito usa na linguagem comum, de tapar o sol com a peneira, né, a ideia não é só que a gente preencha os espaços vazios, porque o vazio também faz parte, né, da nossa constituição humana. Então, a gente se deparar aí com o espaço, com o silêncio, com o contato com a gente mesmo, também pode ser uma oportunidade interessante da gente se conhecer melhor, né? Então, a palavra que a gente usa muito na psicologia, o autoconhecimento,
pode ser algo bem interessante nesse momento para aquelas pessoas que estão mais sozinhas e que vão ter aí essa possibilidade de descobrir melhor o que gostam, como gostam, o que se identificam ou não, né? Então pode ser um momento interessante também, não só buscar estratégias para preencher o vazio, mas também tentar lidar com esse vazio. Certíssimo. E chegou mais uma aqui, olha só. Marta Oliveira. Na pandemia, descobri nódulos no meu pulmão. Como não deixar que isso me traga depressão? É bem difícil, né? É um momento duro, é um momento bem complexo e que estaria sendo duro e complexo em qualquer outra situação. Então, a gente não pode também desconsiderar isso, né? De que é um diagnóstico difícil. E lidar com o processo diagnóstico exige muito do nosso emocional. Nesse momento de pandemia, onde a gente tem as pessoas, essas medidas de distanciamento social, né? Então, a gente tem as pessoas mais distantes fisicamente da gente, eu apostaria mais nas ferramentas tecnológicas para a gente se sentir, para a gente poder receber melhor o apoio do outro. Né? Então, a gente precisa sim se fortalecer quando recebemos um diagnóstico ou quando temos uma hipótese diagnóstica, e essa possibilidade de abrir para o apoio do outro, para o suporte emocional que as pessoas têm a nos dar é bem importante. Né? Então, se isso não pode ser feito presencialmente nesse momento, talvez a tecnologia auxilie nesse sentido. Inclusive, né, se for cliente amigo, tem a teleaudiência, onde ela pode conversar com um profissional, ser orientada, né, num momento delicado. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa, doutora Marília? Não, acho que está super no caminho aí do que a gente pensa. Tem uma pergunta aqui da Maria Alice Sampaio. Como lidar com a relação marido-mulher nessa pandemia? Ah, meu Deus. Como, né? Acho que a gente, né? Ninguém que é casado teve tanto tempo para conviver com esse parceiro aí. Quase que a gente descobre, né? Quase que as pessoas estão descobrindo um ser, né? Uma pessoa nova aí na casa. Então, com certeza, acho que os casais vão ter que aprender. Como eu disse, né? Da relação pais e filhos, e isso é válido para todo mundo, é a gente entender que precisamos do nosso espaço, mesmo que estamos convivendo no mesmo ambiente, porque senão a relação fica muito cansada, muito desgastada, porque tem a preocupação do trabalho que muitos, né, já está em casa, então trabalha em casa, então tem a preocupação do trabalho, tem nesse momento, eu acho que dividir tarefas se tornou ainda mais importante, então aí os maridos poder contribuir com as tarefas de casa, para que não haja uma sobrecarga de trabalho em cima das esposas. Então, o casal, de repente, poder fazer algo junto. Então, passamos por um longo período que os restaurantes estavam fechados, então as pessoas foram descobrindo o prazer de repente, poder cozinhar. Então, vamos experimentar o que é isso, vamos construir algo junto, vamos passar por um momento junto, fazendo algo novo. Então, estamos num momento que e o estar em casa com tanta, né, o tempo todo, aí com o marido que saía de manhã e voltava à noite, de repente está todo mundo em casa, lógico que vai trazer para a gente diversas questões. E é importante a gente entender que sim, que vão trazer questões, que vai trazer mais conflito, mas que também a gente tem a possibilidade de rever, de conversar, de falar sobre o que a gente pensa, sobre desejos, sobre sonhos que a gente tem na vida, que de repente na correria do dia a dia a gente não tinha. Então a gente tinha um mal-entendido, cada um saía aí para trabalhar, voltava para casa e isso ficava por isso mesmo, e a gente de repente ia deixando as coisas de lado. E acho que agora, nesse momento, a gente tem tempo também para vivenciar o conflito e também restaurar, né? Ressignificar e elaborar esses conflitos também. Isso aí. Olha, eu queria agradecer, doutora Marília, doutora Natália, muito obrigado por esse bate-papo tão gostoso. Passou voando o tempo e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, a idealização do projeto. Muito importante que esse tema da saúde mental alcance mais pessoas, que muitas pessoas estejam refletindo sobre isso, sobre estratégias de autocuidado nesse momento. É bem importante que a gente invista realmente na prevenção de adoecimentos, de acometimentos em saúde mental, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né, um bem-estar maior. Então foi um prazer estar aqui conversando sobre o tema. Agradeço muito a todos pelo convite, a Marília, né, grande parceira aí desse momento, e a toda a equipe. Muito obrigada. Prazer todo nosso. Bom, eu também gostaria de agradecer ao convite, a possibilidade da gente poder estar falando disso, né, de uma forma tão leve, né, diante de algo que é tão complexo, mas com certeza eu levo muito e aprendi muito com tudo que a gente pôde falar, tudo que a gente pôde trazer, e vamos continuar juntos, sim, ressignificando e transformando a nossa vida, entendendo que esse período de crise vai trazer, né, e tem trago dores e sofrimentos, mas também tem nos possibilitado entender e construir e aprender novas coisas, né, descobrir novas alegrias. Então, né, eu gostaria de agradecer esse convite, essa possibilidade desse encontro. Todos nós que agradecemos. Muito obrigado. Olha só, que bate-papo gostoso, né? Que live que passa rapidinho num assunto delicado, mas como as doutoras falaram, batendo um papo de uma forma agradável. Mas antes de terminar, eu quero dar um recadinho para você. Olha, QR Code na tela, você vai lá, vai conhecer os planos da Amil Saúde. Tem um plano que se encaixa para sua família. Nesse QR Code você consegue fazer uma simulação de plano, tá bom? Se você está com o celular, você vai acessar o planos.amilcuidadocerto.com.br e você vai conhecer muito mais. Tá ok? Queria ficar por aqui, né? Estou ficando por aqui. Queria agradecer a todos pela audiência, por estar com a gente, pelas perguntas. E, claro, espero você até a próxima aqui no perfil da Amil, no Facebook. Sempre com uma conversa interessante, um papo bem legal e sempre um assunto do seu interesse. Até a próxima, Amil Saúde.